Pronto. Boa noite, gente. Então, me apresentar. Eu sou o Vinícius, eu sou ex-residente de terapia intensiva na IHC. Eu terminei esse ano a residência, em fevereiro. Atualmente, eu sou enfermeiro pleno do HMAP, da rede Einstein. Trabalho em UTI. A minha UTI, como eu estava conversando antes, é uma UTI de aspecto geral, que os pacientes eles mudam diariamente ou semanalmente. Atualmente, o perfil da minha UTI é um perfil mais respiratório, mas a gente já teve diferentes perfis lá. De vez em quando, a gente supre a necessidade de UTI cardiológica também. Tá? Sobre a apresentação, hoje a gente vai falar um pouco, bem introdutório, assim, sobre taquiarritmias cardíacas. Conforme eu vou falando, se surgir alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem me interromper e falar no microfone mesmo. Quem tiver vergonha pode mandar no chat, que a gente dá uma olhada. A Fernanda, se puder dar umas pescadas para mim no chat às vezes, eu vou tentar ver também, tá? No demais, acho que a gente pode começar, né, prof? Bora. Então, vamos lá, gente. Para a gente falar sobre taquiarritmia, a gente vai nessa pequena apresentação, entender como que aquele ritmo acelerado acontece e vai tentar entender como que a gente pode gerenciar esse ritmo. Então, a gente vai vou tentar elencar com vocês algumas maneiras de identificação, os principais tratamentos, os principais sintomas, os principais cuidados que a gente tem que ter nesse paciente. Então, quando a gente fala de arritmias de alta resposta, que a gente chama de frequência cardíaca elevada, a gente consegue dividir em três grandes classes. Ó, a gente consegue dividir em fibrilação atrial, que a prevalência na UTI ela é entre 20% a 30% entre todos os pacientes internados em UTI. A gente tem a taquicardia ventricular, que é uma prevalência de até 10% dos pacientes internados na UTI. E a gente tem uma taquicardia supraventricular, que é um conjunto de taquicardias de origem acima do ventrículo, que compreende entre 5% e 15% dos doentes na UTI. Tá? E aí, para a gente falar sobre taquiarritmia, primeiro eu gostaria de relembrar com vocês alguns conceitos bem simples sobre eletrofisiologia cardíaca. Tá? Primeiro, vamos pensar anatomicamente falando, lembrar que o coração ele é dividido entre duas câmaras superiores e duas câmaras inferiores. As superiores seriam os átrios e as inferiores os ventrículos. Vale lembrar também que o lado direito e o lado esquerdo do coração, eles não se comunicam, que o átrio ele tem como função receber o sangue para dentro do órgão e o ventrículo tem como função expulsar o sangue de dentro do órgão. E aí, cada ventrículo e cada átrio vai receber sangue de determinada área corporal. Então, a gente tem o átrio direito, que vai ser responsável pela confluência de todas as veias na veia cava superior e inferior, drenando um sangue rico em gás carbônico para dentro do átrio direito, passando para o ventrículo direito, através da válvula tricúspide, e do ventrículo direito através da válvula pulmonar. Esse sangue sai pela artéria tronco-pulmonar em direção ao pulmão para acontecer a hematose pulmonar. Feito isso, esse sangue volta já com um percentual de oxigênio maior para o átrio esquerdo, que vai passar esse sangue para o ventrículo através da válvula bicúspide, e através da válvula aórtica esse sangue entra na aorta e vai fazer o que a gente chama de hematose sistêmica, que é a levada do sangue rico em oxigênio para o corpo e a captação pelas veias depois em sangue rico em gás carbônico. Bom, o coração ele faz isso através de um sistema contrátil, né? Então a gente vale lembrar que é um órgão cônico, oco, situado no mediastino, levemente deslocado à esquerda, que tem como função contrátil, como se fosse uma bomba muito semelhante a uma bomba de piscina. E para ele ser contrátil, ele conta com um sistema de condução elétrica
uma das propriedades do coração é a autoexcitabilidade, ou seja, ele é capaz de produzir o próprio estímulo elétrico que vai despolarizar aquela fibra muscular. Sendo isso, a gente tem uma estrutura muito importante que fica na aurícula direita, no átrio direito, acima do átrio direito, que chama nó sinoatrial. Todo mundo já ouviu falar isso, é a famosa estrutura que caracteriza se uma frequência cardíaca ela é sinusal ou não sinusal. O que significa isso? Bom, para uma frequência cardíaca ser sinusal, a corrente, o impulso elétrico, ele tem que ser gerado através do nó sinoatrial. Então, esse nó sinoatrial vai gerar o impulso, essa corrente ela vai percorrer a parede atrial direita e esquerda, com uma leve diferença entre milissegundos entre direita e esquerda, fazendo com que altere-se o potencial elétrico das fibras cardíacas e haja a contração do átrio. Feito isso, ele vai chegar no nó do átrio ventricular, que vai segurar um pouco esse impulso a fim de permitir com que o átrio despolarize por completo. E, em sequência, ele vai propagar esse impulso através dos ventrículos, para que assim os ventrículos, de fato, despolarizem, contraiam e expilam o sangue do coração. Então, quando a gente analisa dessa maneira, a gente consegue perceber aquilo que é postulado logo no começo da faculdade para nós, que o coração ele é rítmico e ele é em dois tempos, onde a contração atrial ela é anterior à contração ventricular, certo? Alguma dúvida nesse ponto, gente? Acredito que não, Não, né? sem dúvidas, pode continuar, tá? Ótima aula. Obrigado. Pode passar, Pro. Obrigado. E aí, quando então a gente fala sobre as arritmias cardíacas, a gente pode elencar uma série de causas, tá? São elas podem ter cunho de distúrbio elétrico mesmo, pode ser uma alteração da anatomia ou da morfologia daquela condução elétrica do coração. Pode ser uma doença cardíaca estrutural, uma alteração da estrutura anatômica do coração. Ela pode estar relacionada com um distúrbio metabólico e eletrolítico, porque vocês lembram da fisiologia da contração, que é extremamente vinculada com sódio, cálcio e potássio. A gente pode ser através de uso de estimulantes, como drogas ilícitas, ou até mesmo cafeína, ou medicamentos, e ela também pode ser desencadeada por causas conversivas, que a gente chama, que é estresse e ansiedade. Eu vou detalhar um pouquinho mais algumas delas daqui para frente, tá? Bom, quando a gente fala de distúrbios elétricos, a gente pensa em alguns tipos. O primeiro que a gente vai sempre levar em consideração são distúrbios que a gente chama de reentrada. Tá? É uma das causas mais comuns da taquiarritmia. Ela vai envolver uma falha no circuito elétrico, onde o impulso elétrico gerado pelo átrio, ao invés dele chegar no nó do átrio ventricular e dali ser conduzido ao ventrículo, ele vai fazer um caminho circular retornando ao átrio e vai despolarizar o átrio novamente. Ele pode ser de diferentes causas, tá? Pode ser um atraso de condução, onde faz com que a fibra atrial já despolarizada repolarize antes do impulso chegar no nó do átrio ventricular. E aí esse impulso ele passa para aquela fibra que está apta a despolarizar novamente, tá? Ou pode ser uma aberrância de condução onde sai onde sai de rota e ele fica em círculos, basicamente. Tá? A gente pode ter ativação ectópica. O que é isso? Ocorre quando as células cardíacas elas estão fora do sistema normal de condução elétrica, elas começam a gerar impulso, porque elas têm essa característica. Tá? Elas têm uma característica de alta excitabilidade e alta produção de impulso. Tá? Isso pode acontecer, então, por forma ectópica, um foco isolado de produção elétrica desencadeia uma nova corrente que vai despolarizar novamente ou o átrio ou o ventrículo em excesso, tá? Desencadeando uma perca de ritmo e, por consequência, uma arritmia.
E a gente pode ter o automatismo, que algumas células cardíacas, elas têm essa capacidade que eu falei para vocês, de espontaneamente gerar o impulso elétrico. Se esse automatismo ele sobressai ao nodo sinoatrial, ela gera um conflito de despolarização, gerando, então, um conflito rítmico, gerando uma arritmia. Quando a gente fala de arritmia, você tem que entender que é o contrário de ritmia. Por isso que uma taquicardia sinusal, ela não é uma arritmia, é um ritmo. Tá? Pode passar para... Já na cardiopatia cardíaca estrutural, a gente tem alterações da estrutura do músculo, por exemplo, na cardiomiopatia. Você vai ter alteração da estrutura do músculo cardíaco que vão perturbar a condução da corrente elétrica normal, levando a arritmias. Você pode ter doenças de válvulas cardíacas, que o fluxo sanguíneo ele fica preso ou turbilhonado, e aí ele causa uma série de alterações da contração também, tá? Que aí pode aumentar o ritmo de uma aberrância elétrica. E você tem o IAM, o infarto agudo do miocárdio, ou um processo crônico pós-infarto, que seria a morte tecidual, um espaço onde a corrente elétrica ela não consegue propagar, porque a fibra está morta, a fibra muscular está morta. Então, você gera uma alteração contrátil naquele coração. Dependendo da área isquemiada, pode gerar uma arritmia. Tá? Já em distúrbios metabólicos, a gente vai falar dos principais, que são os metabólitos, os eletrólitos responsáveis pela despolarização e repolarização da fibra cardíaca, que é sódio, potássio e cálcio, tá? Fatores inadequados, ou hipercalemia ou hipocalemia, hipercalcemia ou hipocalcemia, hipernatremia ou hiponatremia, eles alteram, eles podem alterar, principalmente o potássio, podem alterar muito sensivelmente a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco, gerando arritmias e podendo levar a parada cardíaca, tá? A acidose metabólica também já é comprovado que paciente acidótico, acidose é um dos Hs das causas de parada reversíveis dentro do hospital. Então, paciente acidótico, ele tem de complicações. Então, você tem um paciente acidótico, você tem um deslocamento da curva de desoxihemoglobina para a direita, que acarreta numa hipoxemia sistêmica. Você tem um aumento de concentração ácida no pH, que desloca o sistema de tamponamento, pode causar arritmia cardíaca. Você tem um aprisionamento farmacológico por desequilíbrio de pKa. Esse distúrbio metabólico ele pode afetar em diversas maneiras o coração. Tá? E aí, a gente começa falando da primeira taquiarritmia, que eu acredito que é a mais famosa de todas, eu acredito que é a mais comum. Meu tempo de HC, pelo menos, eu cansei de cardioverter paciente com fibrilação atrial. Bom, o que é a fibrilação atrial? Bom, a fibrilação atrial, ou a FA, ela é uma arritmia cardíaca que ela é caracterizada por um ritmo irregular e muito acelerado do átrio, tá? Então, a gente costuma falar que o átrio ele não contrai, ele treme, ele tremula, tá? E como que a gente vai identificar isso? Bom, a principal maneira de você identificar qualquer arritmia cardíaca, além da clínica, que vai te sugerir alguma coisa, é o eletrocardiograma, tá? O próximo slide é um eletrocardiograma de FA, eu vou mostrar para vocês, mas antes vamos falar as principais características que vocês vão encontrar nesse eletrocardiograma, tá? Primeiro de tudo, que você vai encontrar um ritmo irregular cardíaco. Então, você vai encontrar um complexo QRS, um espaço RR irregular, tá? Justamente por causa dessa atividade atrial desordenada e arrítmica não sinusal, faz com que todo o complexo fique irregular, todo o ritmo cardíaco vai se tornar irregular. A outra parte marcante da FA, é assim, você olhou e para você bater FA não pode ter onda P. Não pode ter onda P distinta. Tá? A onda P lembra a primeira onda do eletrocardiograma, é uma onda que
2D3 e AVF, ela é positiva, tá? Você não pode reconhecer a onda P naquele traçado, que a onda P, ela sinaliza despolarização atrial. Ao invés de onda P, o que a gente costuma observar, tá? Ondas F, são ondas fibrilatórias de átrio. São ondas de oscilação pequena e repetidas, muito rápidas, tá? Outra característica que eu comentei um pouquinho lá em cima, que como o ritmo é irregular, o intervalo RR, o intervalo entre uma onda R e a onda R da próxima despolarização ventricular, é irregular, tá? Não segue uma sequência lógica, não segue um ritmo, tá bom? Alguma dúvida nisso aqui? Eu vou mostrar o eletrocardiograma agora e a gente pode discutir ele um pouquinho. Bom, não sei se vocês conseguem ver, mas no de cima é uma fibrilação atrial, no de baixo é um ritmo sinusal. Quando a gente olha, é óbvio que, assim, raramente a gente consegue pegar um eletrocardiograma onde o ritmo sinusal é tão textbook que nem esse aqui, tá? Mas dá para a gente ver todos os segmentos e a gente compara, tá bom? Bom, primeiro de tudo, vocês conseguem identificar a onda P no ritmo da fibrilação atrial ali em cima? Não, Não conseguimos, né? É uma das características de fibrilação atrial. Vocês conseguem ver que tem sucessivas ondas pequenas em intervalos muito ajustados antes do complexo QRS? sim, sim. Isso são as ondas F. Tá? Então, onda F ela é característica de fibrilação, onda fibrilatória. Tá? Pode ser atrial ou pode ser ventricular, mas é onda fibrilatória. Tá? Feito isso, vocês conseguem identificar a onda R nos dois? Sim, nos dois tem. Tá. E aí vocês conseguem ver que o espaço entre uma onda R e outra onda R no ritmo sinusal, ele é marcado divididinho certinho, 4 quadradinhos, enquanto no ritmo da fibrilação atrial, você tem um espaçamento entre onda R totalmente irregular. Cada eixo de contração é diferente do outro. Vocês conseguem ver isso? Sim. Sim, é bem evidente. E por que isso acontece? Vocês sabem? Por que o RR é irregular? É, assim, igual você havia falado, porque o ritmo não é sinusal, né? E no caso da Isso. FA, pelo que eu entendo, pode ser que eu esteja errado, tem vários focos ectópicos, né? De despolarização. Aí, assim, em vários locais dos átomos está tendo despolarização, tá? Tendo células deflagrando o impulso. Aí, assim, acaba que fica arrítmico, vira uma bagunça. Mas aí o intervalo RR, o complexo QRS, ele está relacionado com despolarização ventricular, né? Acho que eu não entendi É, não entendi a pergunta, foi mal, então. não, mas o começo da explicação é esse mesmo que você deu. Como você tem uma desordem da condução atrial, uma não condução, na verdade, atrial, o que acontece? O ventrículo, ele toma esse papel, o nó do átrio ventricular, ele toma esse papel de produzir o impulso que vai despolarizar o ventrículo. Tá? Só que ele não faz isso de maneira tão organizada quanto o nosso sinotrial. Então, você tem contrações isoladas de ventrículo, ou separadas, espaçadas, tá? Ou às vezes muito aproximadas, tá? Porque não é o átrio que está conduzindo aquilo, tá? E sim o ventrículo. E uma das principais complicações de uma fibrilação atrial, vocês imaginam que seja, além da parada cardíaca, que ela pode desenvolver ela pode levar a uma parada cardíaca, é um negócio que a gente chama de trombo intracavitário. Já ouviram falar? Sim, sim. Tem até uns critérios, né? Quando o paciente chega com a FA, aí assim tem um tempo que se pode ou não fazer fazer um Uma ah, cardioversão. esqueci. Isso, aham, ainda mais quando ele está instável. Aí se for um tempo maior, aí não cardioverte. Aí se for A gente, menor, né? perfeito, Diego. A gente vai discutir isso mais para frente. Mas o trombo intracavitário ele é formado porque você tem um turbilhonamento sanguíneo no átrio sem contração específica para aquele sangue passar
para o ventrículo, ele não se movimenta, ele fica aprisionado ali. O que acontece quando o sangue aprisiona em algum lugar? Ele tende a coagular, tá? Sangue coagulado forma trombo, tá? Aí, quando ele se desloca, forma êmbolo. Então, qual é o grande perigo de você cardioverter um paciente não coagulado, ou não anticoagulado? É que se ele tem um trombo, você corre o risco de transformar aquele trombo num êmbolo, tá? E aí o embolismo ele pode causar tanto TEP, quanto ele pode causar AVC, tá? AVE, ok? Alguma dúvida de fibrilação atrial? Outra coisa que é importante a gente falar de fibrilação atrial é que elas são divididas em 3 categorias, tá? Que aí vocês já ouviram falar. FA de alta resposta, FA de baixa resposta e FA de resposta adequada. O que é essa resposta? É resposta ventricular, tá? Então, uma FA de baixa resposta é uma fibrilação atrial com baixa resposta ventricular. Então, você tem uma bradicardia associada à fibrilação atrial. Uma FA de alta resposta quer dizer que o ventrículo está respondendo aumentadamente. E você tem uma taquicardia de origem ventricular. E você tem uma resposta adequada, que é uma normocardia. Tá? É uma FA entre 50 e 120 batimentos por minuto. Tá? Alguma dúvida nisso? Então, beleza. Passando de FA, a gente vai para um aglomerado de arritmias, que são as TSV, são as taquicardias supraventriculares, tá? Ela vai englobar diferentes arritmias, sendo que a mais presente, mais famosa, mais conhecida de todas é o flutter atrial. O flutter atrial, ele é uma arritmia de reentrada arterial, ou seja, ele tem onda P, só que ele tem onda P no formato geralmente de serrote. O que é isso? É uma onda P reentrando, você tem diversas ondas P até aquele estímulo conseguir passar para o nódulo atrioventricular e despolarizar o ventrículo, ou até o nódulo atrioventricular propagar aquele estímulo para deflagrar, gerar aquele estímulo para contrair o ventrículo. Tá? Como que a gente vai entender, como que a gente vai diferenciar, por exemplo, um flutter atrial de uma fibrilação atrial? Bom, primeiro de tudo é que o flutter atrial ele tem onda P, tá? Ele tem onda P. Ah, mas toda TSV vai ter onda P? Assim, vai. Mas qual é a diferença? A diferença é que se for uma TSV, como é uma TSV, você tem uma hiperresposta cardíaca, você tem o ventrículo despolarizando, você tem um aumento da frequência cardíaca, você vai ter uma supressão da onda P pelo complexo QRS. Tá? Então, como está muito rápido o ritmo, a onda P ela vai ficar escondida no complexo QRS. E como que a gente vai diferenciar, então? Bom, TSV, o ritmo é regular, então o intervalo RR é regular, ele se mantém na mesma distância. Geralmente é mais estreito porque está com uma velocidade de contração maior, tá? Você tem uma frequência cardíaca aumentada, principalmente acima de 140, tá? A gente fica muito preocupado acima de 150. As ondas P, elas podem ser visíveis, principalmente no caso de um flutter atrial, ou não. Se elas não forem visíveis, não é porque não tem onda P, como eu falei para vocês, ela está suprimida no complexo QRS, tá? E você pode chegar até ter ondas P dissociadas da contração ventricular, que aí a gente vai falar que bate o nó do átrio ventricular, ele está numa relação de condução 2:1 ou 3:1, ou seja, 2 despolarizações atriais para uma despolarização ventricular, 3 atriais para uma ventricular, tá? Aqui a gente consegue visualizar, não sei se vocês conseguem ver, mas se vocês olharem bem para D2, vocês vão ver que tem uma supressão de onda P, mas você consegue ver que o ritmo é regular. Então, isso já diz para você, o intervalo RR é regular. Isso já diz para você que não é uma FA. Tá? Não é uma FA. Então, cadê essa onda P? Bom, está escondida no complexo QRS. Tá? Está escondida no complexo QRS. E alguma dúvida nisso, gente? Diferenciar TSV de FA?
Muita gente se perde nessas, tá? Se confunde nessas. Lembra? Não, Oi. achei que massa. Agora deu para entender umas coisas, não estava entendendo. Lembra que a principal característica, então, é o RR tem que ser regular e obrigatoriamente, diferente da FA, obrigatoriamente para você ter um ataque supra, que é essa TSV, você tem que ter uma taquicardia. FA não necessariamente. Ataque supra tem que ter, tá no nome dela, que é taquicardia supraventricular. E a mais famosa de todas é o flutter atrial, que é uma taquicardia supraventricular de reentrada, tá? Tem diferente estímulo cíclico atrial até ter uma despolarização ventricular. E aí uma característica interessante do flutter é que ele crava geralmente 140, 150 de frequência. Eu já peguei flutter de 180 já, na UTI. Foi legal. Certo? E falei das atriais, a gente tem as ventriculares, ou a ventricular. Bom, primeiro de tudo, o que é mais perigoso? Uma arritmia atrial ou uma arritmia ventricular? Ventricular. Ventricular. Qual é a principal complicação de um ataque ventricular? E aí, gente? Você fala Seria a oxigenação inadequada do ri- corpo? o risco de instabilidade, né? A, a principal complicação de uma TV, gente, é uma parada cardíaca. Vale lembrar que ataque ventricular é um ritmo de parada. O que vai diferenciar se é um ritmo, se essa TV do paciente é um ritmo de parada ou não é um ritmo de parada? A presença de Pulso. pulso. Então, a TV ela pode facilmente evoluir para uma TV sem pulso. Por exemplo, eu estou com uma paciente de 68 anos, tabagista de longa data, e ela foi fazer um ergométrico numa clínica cardíaca. Ela teve uma TV monomórfica e parou no exame. Sorte que ela estava numa clínica de cardiologia. Está lá comigo agora, fez um cateterismo, deu CAT branco, vai colocar um CDI. Mas começou com um ataque com pulso que escalonou para um ataque sem pulso. Outro fator de risco do ataque ventricular é exaustão ventricular a ponto de levar a uma fibrilação ventricular. FV, fibrilação ventricular, eu nem coloquei nessa aula. Por quê? Porque a FV ela não é um ataque de arritmia ventricular. A FV ela é exclusivamente um ritmo de parada. Tá? Então, como que a gente vai reconhecer uma TV? Primeiro de tudo, quando a gente olha para um eletrocardiograma, aonde que a gente vai encontrar informações sobre o processo de despolarização e repolarização do ventrículo? De despolarização, complexo QRS. Tá? Repolarização, onda T, e dependendo do caso do paciente, tem uma onda U, mas é muito raro. Tá? Então, quando você está suspeitando de alguma coisa ventricular, aonde você olha? Você olha no complexo QRS. Tá bom? Qual é a característica do complexo QRS da TV? Bom, é um complexo QRS alargado. Tá? Ele tem que ser dilatado, ele tem que ser maior. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Tá? Outra característica, ataque ventricular, ela tem que gerar uma taquicardia acima de 120. Tá? E quando gera, é assim, 170, 180. Tá? Então, taquicardia, QRS alargado. O ritmo é geralmente, na maioria das vezes, regular. Tá? Regular. O intervalo entre QRS, o intervalo RR é regular. Tá? Vai depender muito se é derivado de onda P ou não, aquela arritmia. Tá? A TV ela é muito frequente em pacientes com doença cardíaca estrutural, principalmente pacientes de síndrome coronariana aguda, por lesão isquêmica de miocárdio, tá?
E aí, os sintomas a gente vai discutir no modo geral tudo, tá? Pode passar, prof? Alguma dúvida de TV, gente? Agora acho que vai ficar mais fácil a gente visualizar uma TV, tá? Aqui vocês conseguem ver, são 3 modelos de taque ventricular, tá? O que tem em comum entre elas? Bom, o que tem em comum é que em todas elas você consegue ver um complexo QRS regularizado, tá? Com exceção do dorsal de Points, que você não vê muito bem um complexo QRS, mas você vê um ritmo regular entre eles, tá bom? Você tem ela de maneira monomórfica, ou seja, todos os complexos eles seguem a mesma morfologia. Você tem a taquicardia ventricular polimórfica, que é quando você tem complexos de diferente morfologia, e aí isso já pode te induzir a uma leve lesão isquêmica de alguma estrutura para estar alterando a contratilidade, a condutilidade daquela corrente, pode ter alguma alteração morfológica ali, estrutural. E você tem o torsário de Points, que são as pontas do QRS torcida, e ele vira como se fosse o ritmo de serrote. Tá? Você vê que você tem uma grande dissociação do complexo QRS, um espaçamento e uma inversão de ponta de QRS. As pontas elas ficam torcidas. Dúvida, gente? Ô, Vinícius, às vezes eu tenho dificuldade de tentar entender é, a morfologia do QRS, quando ele está alargado aí, por exemplo, né? Aí eu não sei, tem hora que quando é onda S ou onda R, eu acho muito estranho, sabe, às vezes. Tá. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Bom, prof, volta no slide de fibrilação atrial do eletrocardiograma para mim. Aí. Bom, é Diego, né? Isso, Diego, se você der uma olhadinha no complexo QRS, você está vendo? sim, sim, Tem onda P, segmento de onda Q, o R, e o segmento S, que é o segmento de descida, certo? sim, aham, Vai retornar ao eixo isoelétrico, tá? Você sim, consegue ver que você tem um segmento ajustado, tá vendo? Tem uma leve abertura só entre eles. sim, bem pouca. Aí, mesmo Um pouco, é assim, isso? é pouca, né? E dá para entender a morfologia. Agora, quando alarga demais, eu acho estranho, ó. Uhum. Então, mas é justamente esse alargamento que diz para nós que aquilo é um complexo QRS alargado, tá? Deu para entender? Não? Sim, eu peguei um pouco, entendi. Tá. Bom, alguma dúvida nesses 3 momentos, gente? Não, eu só achei interessante uma coisa que eu não sabia e achei super assim complexo, é o fato de nem sempre uma TV, um ataque ventricular monomórfica, ela ser de origem ventricular. Às vezes é de origem atrial, porque o paciente pelo paciente ter um bloqueio de ramo esquerdo que alarga o QRS. Eu achei estranho isso assim, e difícil de entender. Tá. Assim, a maioria dos casos, a TV ela vai ser desencadeada por uma aberrância de condução ventricular mesmo, tá? Raramente ela vai ser gerada raramente não, mas poucas vezes ela é gerada por um erro atrial, tá? Mas quando você tem um bloqueio de condução de ramo esquerdo, você tem uma dificuldade daquela condução elétrica, você tem um atraso na condução do feixe, fazendo com que o nó do átrio ventricular despolarize novamente, gerando mais um impulso, e aí você tem repetidos impulsos paralelos, alargados, porque tem uma dificuldade de comunicação elétrica pelo bloqueio de ramo esquerdo. Deu para entender ou viajei muito? Não, entendi. Pode acreditar. Beleza.
Que bom. É porque eu geralmente viajo, assim, para falar de cardio. Eu só não sou mais ficcionado que o Felipe. Bom, alguma outra dúvida, gente? Não, tá de boa agora. E aí, o que a gente tem de tratamento? Bom, para tratar uma arritmia, a gente tem duas opções. Ou você vai cardioverter o paciente eletricamente, ou você vai cardioverter o paciente quimicamente, tá? Ambos os métodos eles têm como função restaurar o ritmo cardíaco para sua normalidade, para sinusal, tá? Qual é a diferença? A cardioversão elétrica utiliza choque e a cardioversão química utiliza medicamento. Quando você vai usar uma? Quando você vai usar outra? Bom, simples. Quando que a gente usa a cardioversão elétrica? Quando o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica, né, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência e outros sinais. Aí já entra com a carga, né? Perfeitamente. Quando o paciente, então, apresenta ataque de arritmia instável, que a gente chama, e sustentada, a gente faz cardioversão elétrica. Quando o paciente não apresenta sinal de instabilidade, cardioversão química. Aí entra o negócio que a gente estava discutindo sobre trombo intracavitário. Tá? Falei para vocês que se o paciente tem um trombo intracavitário e você cardioverter aquele paciente, corre sério risco daquele paciente desenvolver algum tipo de embolismo, seja um tromboembolismo pulmonar, seja um AVE isquêmico, tá? E aí, quando que eu vou cardioverter aquele paciente sem ter certeza que ele é anticoagulado ou que ele não tem trombo intracavitário? Eu não entendi a pergunta, desculpa. A gente discutiu lá em cima, no começo, que uma das complicações da cardioversão, quando a gente não conhece o paciente, é o trombo intracavitário, certo? Sim, Só que imagina que você está no seu plantão. Chegou um paciente, você viu lá uma FA de alta resposta, sei lá, 170 de frequência cardíaca. E aí você vai optar por cardioverter aquele paciente, você não conhece a história dele. Quando que você vai cardioverter mesmo sem conhecer a história? Quando o quando, paciente apresentar sinal de instabilidade. sim, aí, mesmo assim, em cardiovert, é risco-benefício? É risco-benefício. É risco-benefício. Tá? Risco-benefício. Ei, Vinícius, É, pelo eco, tem a possibilidade de descobrir se esse paciente tem esses trombos lá no átrio ou não trombo tem? intracapilar, o Isso. padrão ouro é o ecocardiograma transesofágico. Ah, Tá? tá. O ecocardiograma transtorácico, ele não é 100% confiável. Entendi. Tá? Mas já ajuda. Já ajuda. Tá? Mas é o que você falou, é risco-benefício. O paciente está instável. A chance de uma arritmia instável evoluir para uma parada cardiorrespiratória é alta, certo? Então, Certo. cardioverso. E aí a cardioversão é elétrica ou química? Na arritmia instável, Isso. é cardioversão. Cardioversão elétrica ou química? Na instável, é cardioversão. Na sem estabilidade química. Tá, então cardioversão elétrica. Sim. Sim, cardioversão elétrica. E você vai cardioverter quimicamente aquele paciente? E aí? Eu nem sei mais o que você perguntou, me atrapalhei aqui. Desculpa. Vamos lá, Diego. Você respondeu certinho. No paciente instável, a cardioversão é elétrica, certo? Sim.
Você cardioverteu elétrico aquele paciente, chocou lá, 200 joules. Não resolveu. Você vai cardioverter elétrico ou químico agora? Ixi, dessa eu não sabia. Elétrico Continua. de novo. Elétrico de novo. É, o pessoal na UTI lá, eles fazem assim. Elétrico de novo. Elétrico de novo. Pode fazer químico? Pode. Pode fazer. Mas se começou a cardioverter elétrico, cardioverte elétrico até chegar na carga limite. Tá? Não cardioverteu eletricamente falando, tenta impregnar quimicamente e manda para o estudo eletrofisiológico. Vinícius, só uma dúvida. Eu tenho pouquíssima experiência com adulto, eu sou Lohane do materno infantil, então eu não estou tão atualizada quanto ao atendimento em parada cardiorrespiratória com adulto da American Heart Association. Aí seria então 3 cardioversões elétricas, para a partir na quarta não faria elétrica, e sim a química com a mildarona? Sim. É isso mesmo, né? É que eu estava em dúvida. Não, é isso aí mesmo. Então tá bom, obrigada. Vamos agora destrinchar, então, cardioversão elétrica e cardioversão química. Passa para mim, pô. Peraí. Bom, na cardioversão elétrica, o que ela é? Bom, ela vai ser um procedimento que um choque elétrico controlado ele vai ser aplicado no coração para interromper alguma arritmia grave e instável. Como que ele vai funcionar? Bom, o choque elétrico ele vai ser administrado em sincronia com o ritmo cardíaco, geralmente no pico da onda aérea, tá? Então, o que é importante a gente lembrar? Cardioversão é diferente de desfibrilação, tá? Desfibrilação é interrupção abrupta da atividade elétrica. Ela é feita de forma assíncrona. A cardioversão elétrica é feita de forma sincronizada. Então, o que é importante a gente preparar no cardioversor elétrico? A gente não pode esquecer de jeito nenhum. Seta a voltagem solicitada pelo médico e aperta o quê? O SYNC, o botão de sincronia. Porque senão o médico vai desfibrilar aquele paciente. Tá? Não é a função da gente. Aí, se desfibrilar um paciente, o que você faz com ele? Para o coração dele. Você não rearranja o ritmo. Você para o coração. Tá? Então, como eu falei, utilizado em arritmia grave com critérios de instabilidade, que o Diego brilhantemente já elencou para nós. Tá? E a cardioversão química? Tá. Quais são os principais riscos de cardioversão elétrica? Bom, possíveis lesões de pele, dor, risco de embolia se aplicado inadequadamente ou caso de risco-benefício do paciente que a gente não conhece, mas ele está com uma taquiarritmia instável, tá? Qual é um importante cuidado que a gente não pode esquecer? Sedar o paciente. Se cardioverter sem sedar é crueldade. E assim, parece besteira, mas acontece bastante. O médico esquece, o enfermeiro esquece, o técnico de enfermagem esquece, o paciente é cardiovertido no pelo. Tá? E a gente tem a cardioversão química, que ela é utilizada como? Bom, ela é utilizada para cardioversões através de medicações. A gente tem 2 grandes medicações utilizadas, que é a adenosina e a mildarona. Tá? Ela também tem o foco de restaurar a frequência cardíaca e retornar aquela frequência cardíaca, aquele ritmo cardíaco para algo sinusal, tá? Qual a principal diferença entre elas a gente vai falar mais para frente, mas algo que eu quero deixar gravado na mente de vocês. Adenosina, tá? Adenosina. Vai administrar, alguém aqui já administrou adenosina alguma vez na vida? Ninguém? Já viu o quê? Já administrou adenosina? Eu já vi como é que funciona, assim, pessoalmente não. Eu sei que é bem rápido a administração. A minha Isso. vida dela é muito curta, né? Isso, exatamente. Os principais cuidados que a gente tem que ter. Bom, se você for administrar adenosina em catéter periférico,
lembrar de, ao administrar, erguer o membro do paciente. Segundo, a hora que você vai administrar a adenosina, você leva sempre junto com você uma seringa de flush já preparada, conectada no three-way, com a adenosina do outro lado. Você vai empurrar a adenosina e já lavar e levantar o membro do paciente. E outra coisa extremamente importante: o paciente está consciente, está acordado, o que você vai explicar para ele? Você sabe? Olha, paciente, vamos supor, seu João, você vai ter uma sensação de morte. Mas, assim, é claro que eu não vou Exatamente. falar assim pra ele, né? Mas, assim, você vai sentir um desconforto muito grande, mas vai ser rápido. Eu falo quase desse jeito que você falou que não falaria. Eu falo, ó, seu João, é o seguinte, você vai sentir o coração parar, vai parecer que parou, mas vai voltar a bater. Segura aí que vai dar certo. Tem que ser bem claro, gente, porque o paciente acha que vai morrer mesmo, porque ele sente o coração parar. Vocês já viram administrar? É mó legal, a gente fica no QRS lá, a gente sabe exatamente quando ela chega. Porque tá lá, 170, e aí bateu, aí começa. 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, e volta. Eu já vi quase zerar. Na hemodinâmica eu já vi zerar. Ei, Vinícius, você falou aí, dá para fazer a manobra de Valsalva modificada, né? Aquela onde pega a seringa lá e faz aquela coisa toda lá. Você já fez alguma vez? Eu acho interessante isso, eu nunca vi de perto. Nunca fiz. Nunca fiz. Eu já fiz manobra de Valsalva para algumas taquicardias. Para algumas taquicardias, principalmente supraventriculares, elas são bem responsivas. A manobra de Valsalva. Certo, gente? Agora vamos falar um pouquinho de amiodarona e adenosina. Bom, a amiodarona, ela vai ser usada no tratamento de diferentes arritmias, incluindo taquicardia ventricular, sustentada, fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia supraventricular, quando as outras opções de escolha são ineficazes, ou seja, ela é um medicamento de segunda linha, ela é um medicamento para ação refratária, tá? A posologia inicial, ela pode variar de uma dosagem comum entre 800 e 1.600 miligramas dia, que vai ser dividida em doses menores. Vantagens da amiodarona, ela pode ser feita de maneira oral, tá? Depois que o paciente está estabilizado e vai precisar manter a amiodarona, você pode converter ela para a via oral. Ela pode ser feita em sonda nasentérica, ela é um comprimido manipulável, tá? E quando a gente faz de maneira intravenosa, primeiro você vai fazer uma impregnação de amiodarona, que você vai correr 2 ampolas em 100 ml de soro num período de 30 a 50 minutos, e depois você vai correr o período de impregnação em 24 horas. Tá? Adenosina. A adenosina ela é extremamente eficiente para converter a arritmia paroxística, taquicardia por reentrada nodal. Geralmente ela não é eficaz em arritmia ventricular sustentada, tá? A dose típica dela é de 6 miligramas, ela tem que ser administrada de maneira rápida, por via intravenosa, seguindo por uma injeção de solução salina para lavar, e se necessário, a segunda dose pode ser dobrada, tá bom? Então, a adenosina, ela vai ser a droga de escolha para arritmias supraventriculares, tá? Enquanto a amiodarona, ela é mais presente em arritmias ventriculares. Apesar da gente saber que a gente vai impregnar com a amiodarona a maioria dos pacientes com arritmogênicos. A amiodarona também é uma boa saída quando você não pode cardioverter. Diego falou, paciente instável, a gente cardioverte. Paciente estável, sem história prévia, você não cardioverte, certo? Só que você vai deixar o paciente com uma frequência de 160, 170? Não. Você tem duas maneiras eficientes de reverter essa frequência cardíaca. Você tem o uso da amiodarona. A amiodarona ela pode ser utilizada não como cardioversora,
mas ela pode ser utilizada como estabilizadora de frequência cardíaca. É uma dose reduzida onde ela vai simplesmente reduzir a atividade elétrica, ela não vai rearranjar a atividade elétrica. Tá? E você tem o metoprolol. Metoprolol, beta-bloqueador endovenoso. Você tem a opção de oral também, mas a gente, em casos assim, usa endovenoso, que ele vai... Lembra, gente, eu sei que muita gente associa beta-block como remédio para pressão arterial, mas não é, tá? O beta-block, ele é muito utilizado no UTI para controle de frequência cardíaca, tá bom? Que é um beta-bloqueador. O beta-bloqueador, ele tem um efeito cronotrópico negativo, então ele vai reduzir a frequência cardíaca, ok? Dúvidas até aqui? Não. Não, tá perfeito, pode continuar. E para a gente encerrar e relembrar com vocês, então, rapidinho, Diego já falou, mas a gente falou aqui várias vezes de critérios de instabilidade. Critério de instabilidade vai tocar sua conduta. Critério de instabilidade hemodinâmico vai tocar a conduta, que vai definir se o paciente está estável ou instável. Bom, quais são os critérios de instabilidade? Bom, primeiro que, se o nome é instabilidade, já tem que vir na cabeça de você que é uma alteração. Aquilo ali não pode ser o basal do paciente, tá? Tem que ser uma alteração. Então, pode ser uma hipotensão sistêmica grave. O paciente não estava hipotenso gravemente antes e ficou, tá? Pode ser uma hipotensão refratária ao tratamento. E que tratamento é esse, geralmente? Uso de amino, uso de noradrenalina, ou até expansão volêmica com ringer lactato, tá? Taquicardia extrema, acima de 170 de batimentos por minuto. Bradicardia extrema, abaixo de 40 batimentos por minuto. A alteração do nível de consciência. O paciente estava Glasgow 15, você voltou, o paciente estava Glasgow 10. Tá? Sinais de congestão ou insuficiência cardíaca, os famosos sinais de baixo débito. Tá? E hiperlactatemia, até travo para falar, mas é o lactato sérico aumentado, tá? Acho que vocês todos são familiarizados com lactato. Tem um marcador de microhemodinâmica, tá bom? Ele não é algo que a gente consegue instantaneamente, a gente precisa do laboratório, tá bom? E o que o lactato indica? Bom, o lactato indica uma curva anaeróbia na produção de energia. Bom, se tem uma curva anaeróbia acentuada na produção de energia, o que você deduz através disso? Que não está chegando oxigênio no tecido. Tá? Por quê? Quando que é produzido o lactato? O lactato, ele é produzido, o ácido lático, ele é produzido através da, da, da conversão de piruvato sem presença de oxigênio, tá bom? No ciclo anaeróbio da produção de energia no ciclo de Krebs. Antes do ciclo de Krebs. Né? Então, se tem lactato sendo produzido, ele é resíduo de produção anaeróbia de energia. Então, se é anaeróbio, você já deduz que não tem oxigênio. Tá? E outra coisa, gente, agora é para ficar martelado na cabeça de vocês. Quando vocês saírem daí, vocês vão trabalhar com diferentes médicos de diferentes classes, de diferentes hierarquias e tempos de profissão. Tá bom? Bota o negócio na cabeça de vocês e aí vocês vão botar na cabeça do médico. Tá bom? Paciente com lactato alterado não tem nada a ver com ringer lactato. Mas nada a ver. Nada. Nada. Zero. O lactato do ringer lactato é lactato de sódio. Tá? O lactato do nosso corpo, resíduo de produção anaeróbia de energia. Aí pode ser um monte de coisa. Pode ser hipercloremia, pode. Pode ser hipóxia, muito provável? Sim. Pode ser choque, pode ser infecção, pode ser sepse? Pode. Mas não pode ser ringer lactato. Certinho? Certo. Alguma dúvida, pessoal? Não, sem dúvidas, tá ótimo.
Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Vinícius. Obrigado. Muito obrigada.